Em meio à Segunda Guerra Mundial, ele escreveu uma carta ao presidente Roosevelt, alertando que os Estados Unidos da América poderiam entrar num conflito internacional e teriam que construir rapidamente uma bomba atômica para fazer frente ao exército nazista. Ele escreveu críticas contundentes à atividade violenta e cruel da Gestapo, defendeu os negros, as mulheres, humanista declarado. Era um socialista convicto e só veio a mudar de opinião com o advento da Revolução Bolchevique, que ele não concordou com aqueles excessos e violências e acabou mudando de ideia sobre o socialismo. Porém, continuou realizando críticas fortes, penetrantes contra a ferocidade do capitalismo. Albert Einstein não foi apenas só um grande gênio físico que conseguiu conciliar a matéria e a energia. A matéria, que na velocidade da luz ao quadrado se torna energia, famosa equação mais repetida no mundo. Energia é igual a matéria vezes velocidade da luz ao quadrado. Na teoria da relatividade, teoria dele elaborada, ele nos traz toda essa perspectiva de uma revolução que daria origem à física quântica. Albert Einstein, um homem acostumado a lutar por causas, por ideais humanitários e também acostumado a resolver problemas. Um físico, um matemático. Problema para ele era resolvido através das exatas. Criador de equações complexas, de teorias avançadas, que deu origem a ter uma nova forma de ver o mundo. Einstein, respeitado por todos, ganhador do Prêmio Nobel, antes de ser o gênio, ele também era um ser humano. E como ser humano, talvez não tenha sido tão gênio. Ele sempre resolveu problemas com a sua lógica e a sua capacidade cognitiva além do normal. Porém, depois de tantas batalhas enfrentadas, de tantos problemas resolvidos, talvez o seu maior desafio ainda ocorreria. Nasce seu filho, Edward. Desde a infância, o menino apresentava uma inteligência precoce, apresentava gostar de música, de arte, e logo começou a ler. Porém, aos 4 anos de idade, Einstein separa-se da mãe de Edward. Ele passa a vê-lo mais esporadicamente. E sempre que via, percebia que o menino tinha inteligência, gostava muito de ler, e logo o menino se interessou pela teoria que estava muito famosa naquele momento, aquela teoria psicanalítica de Sigmund Freud. E despertou na criança o desejo de também trabalhar nessa área de saúde mental. A criança crescia, porém demonstrava um comportamento esquisito, anormal. O pai, distante, continuava se tornando cada dia mais famoso pelas suas descobertas científicas, pelas suas teorias que revolucionariam o nosso planeta. A mãe, com todas as dificuldades financeiras e limitações econômicas daquele período, tentando cuidar da criança de todas as formas, com todo carinho, com todo amor. Não era fácil. Em meio à Segunda Guerra Mundial, Edward, o filho de Einstein, é diagnosticado como esquizofrênico. Se hoje é difícil lidar com um filho esquizofrênico, imagine naquele período histórico. Ainda não se tinha todo o avanço do conhecimento do diagnóstico psiquiátrico, nem dos exames para mostrar que, apesar da sua limitação cognitiva, ele poderia sim levar uma vida razoavelmente normal. Naquele momento, um diagnóstico era um verdadeiro estigma social. Era uma vergonha para o gênio. Manchava a reputação de um gênio ter um filho doente mental. Ele,
Albert Einstein. Tão acostumado a resolver equações do universo, da galáxia, do espaço, do tempo, da energia e da matéria, se via agora diante de um problema sem solução. Ele mesmo vai dizer, em cartas recentes, que o seu filho, Edward, era o único filho que tinha um problema sem solução. Logo que ele começou a apresentar um estado de piora em seu quadro clínico, foi necessário interná-lo. Einstein ofereceu ajuda financeira e o filho foi internado. Meio a contragosto da mãe, mas ela sabia que era necessário. Naquele período histórico, em meio à Segunda Guerra Mundial, os deficientes mentais eram tratados como apêndices sociais. A maioria era eliminado. E Einstein tinha medo que fizessem o mesmo com o filho dele. Edward, o filho esquizofrênico do gênio Einstein, foi internado. Dizem cartas recentes que trouxeram essa informação e esse período da vida pessoal do nobre gênio, que o filho ficou cerca de 30 anos internado numa clínica psiquiátrica. E o irmão dele, alguns familiares, dizem que o tratamento de eletrochoque, por exemplo, só piorou seu estado. Estávamos em 1939, em 1940, e os tratamentos rudes, brutais, violentos, acabavam piorando o estado psicológico dos pacientes. A medicação muito forte, tratamentos que hoje se sabe que eram verdadeiras violências contra a identidade e a integridade mental desses pacientes. E durante 30 anos, Edward Einstein foi submetido a esses tratamentos violentos e desumanos. Apenas uma vez, o gênio, o pai, Albert Einstein, foi visitar o jovem. Tiveram uma briga, discussão. O esquizofrênico geralmente é portador de uma violência, uma impulsividade. E o gênio não soube lidar com aquela agressividade do filho. O Einstein deve ter ficado muito decepcionado, porque o filho não recebeu com todo carinho. Mas Albert Einstein não entendia que o filho era esquizofrênico. E para alguns amigos ele confessou: antes meu filho não tivesse nascido. Aquele foi o primeiro e o único encontro de Albert Einstein com seu filho Edward. Ele bancou financeiramente, sustentou economicamente a clínica psiquiátrica, uma das melhores da Europa, para seu filho, em Zurique, na Suíça, mas nunca mais foi vê-lo. Começou a Segunda Guerra Mundial, perseguição aos judeus. Einstein continuou na sua missão, na sua tarefa, junto à ciência, à física, à matemática. Se tornou muito famoso, começou a dar palestras em toda a Europa. E o filho continuava internado. Até que a mãe falece, é enterrada como indigente, e o filho vai continuar até os 55 anos, quando ele teve um derrame e veio a óbito. Às vezes, é mais fácil lidar com o universo, a galáxia, teorias matemáticas, do que aceitar que um filho é diferente. O grande desafio para o gênio não foi compreender o infinito, a energia, o mundo quântico. Foi lidar com um filho que não nasceu como ele esperava. Nós somos portadores de várias inteligências. A de Einstein, a inteligência lógico-matemática, a inteligência linguística,
Era uma inteligência avançadíssima, até para hoje. Poucos compreendem suas teorias avançadas e suas equações complexas. Porém, nesse caso, nessa dificuldade do gênio de aceitar seu filho como era, mostra que a sua inteligência emocional era baixa. E como pai, ele não foi o gênio que o físico mostrou ao mundo. Isso é muito comum. Sermos grandes heróis em um aspecto da vida, em outro, sermos vilões. Hoje, Edward Einstein, se assim fosse vivo, teria tratamentos mais humanos, melhores, e talvez tivesse concluído sua formação em psiquiatria, porque ele cursou durante um ano, mas as crises esquizofrênicas não o deixaram continuar. E o internamento, durante 30 anos, no manicômio, destruiu seus sonhos de uma vida normal. Até a próxima.